Meu nome é Fábio, eu sou da Vivotec, sou da área de projetos aqui da Vivotec no Brasil. E hoje a gente veio trazer para vocês aí um pouquinho de como estão as nossas soluções de LPR. Então, basicamente, a gente faz uma segmentação de produto em três variáveis, sendo as duas primeiras de LPRs embarcados dentro da câmera e depois em soluções para usar com LPRs de terceiro, né, com software de terceiros. Aí eu vou explicar um pouquinho, basicamente, quais são as diferenças entre elas. Bom, dando início aqui, acho que o primeiro tema que a gente tem que sempre tomar em consideração quando se fala de LPR é a confiabilidade. Então, a gente está tratando hoje a leitura de placas não só para fins de monitoramento urbano, mas também para controle de acesso. E se a gente não tiver uma confiabilidade e disponibilidade muito alta do produto, da solução como um todo, a gente acaba deixando de cumprir algumas tarefas, né? E isso pode gerar, além do simples estresse de um morador de um condomínio não conseguir entrar no próprio condomínio, mas até alguém indesejado que consiga entrar dentro desse mesmo condomínio ou do prédio, o que quer que seja. Então, acho que a primeira palavra tem que ser confiabilidade. A gente tem que ter um sistema de alta confiabilidade para fazer LPR. E aí é que nós vamos compartilhar um pouco dessas soluções com vocês. Para nós, as soluções também são divididas com relação à velocidade. A primeira dela é o sistema Stop and Go, então são velocidades aí até 40, 50 km por hora, né? Então são aquelas voltadas realmente para controle de acesso. As soluções de street e highway são soluções então até de 90 até 180 km por hora e as soluções de freeway até 250 km por hora. Isso diz muito, o tipo de aplicação vai dizer muito de qual tipo de produto a gente usar. A linha de produto é facinho, a gente vai ver que é tranquilo mensurar isso. Basicamente, então, como que nós estamos? Na área de stop and go, então, para controle de acesso, onde o veículo está parado ou em uma velocidade muito baixa, a gente tem duas soluções, que é a IB9387 LPR, tá? Com uma lente varifocal de 2.7 a 3.5, e a IB9365 LPR, que tem uma lente um pouquinho maior, que é de 12 a 40 milímetros. Tá? Essas duas primeiras soluções ali na área de Stop and Go, a gente possui o algoritmo de leitura automático de placas embarcado dentro da câmera. E a ideia de ter isso embarcado dentro da câmera, principalmente, é a diminuição de processamento no servidor. Então, basicamente, o que a gente acaba fazendo é enviar metadata para o software ou para o sistema de gerenciamento, ou para o controle de acesso, com a leitura da placa, e isso tudo sendo processado em borda. Depois vou falar um pouquinho mais das aplicações. Uma outra solução é a solução que é a IP9165 LPC, que também tem a opção de ter o LPR embarcado com uma limitação de velocidade até 90 km por hora. Por isso ela tem um nomezinho aí que ela chama Urban ANPR, porque é para realmente sistemas urbanos, dentro de cidades, já que tem uma limitação com relação à velocidade máximas dos veículos, então a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado os locais onde vão ser instalados, né? A gente também tem a mesma solução sem o algoritmo de análise de vídeo. Então, nesse caso, a gente pode usar aí
os softwares disponíveis, as máquinas de leitura de placas existentes no mercado. ISS, por exemplo, é uma delas. Depois, duas outras soluções que, onde na terceira solução, que é até 180 km por hora, basicamente a gente tem o mesmo modelo de câmera, porém o tipo de iluminador infravermelho é que muda. A frequência de cintilação do infravermelho diz muito também a respeito da velocidade dos carros que a gente consegue capturar a placa. E eu vou falar um pouquinho depois a respeito disso. Então, vai ser, nesse caso, a IP9165 LPC Kit Highway. E depois a solução de Freeway, que é a IP9172 LPC, que suporta até 250 km por hora e usa um tipo de iluminador por pulso. E isso ajuda bastante porque a gente consegue ter diferentes velocidades do obturador com diferentes intensidades do próprio iluminador infravermelho. E isso vai ajudar muito na parte de capturas de placa à noite e em rodovias de alta velocidade, e aí a gente consegue ter uma assertividade e apresentar uma assertividade muito grande na captura da placa, tá? Então, a ideia é que a gente possa oferecer, nesse caso desses dois produtos, Highway e Freeway, que são aquelas que a gente não tem o LPR embarcado, a qualidade de imagem suficiente para que possa ser feita a leitura por parte do software, seja ele o Neurolab, seja ele o ISS ou qual outro disponível dentro do mercado. Eu vou exemplificar algumas dessas aqui. Soluções embarcadas para controle de acesso. Então, a gente tem uma câmera compacta, que é all-in-one, né? Então ela já está ali tudo dentro de um box só, que é uma câmera do tipo bullet, e a gente consegue basicamente aí atender três tipos de mercado e três tipos de soluções diferentes, tá? Isso falando da área aí do modelo para stop and go. Primeiro é a área de estacionamentos, então, que são os estacionamentos pagos realmente, né? Esse produto de leitura de placas, ele tem uma integração com outros níveis de sistemas que são relativamente fáceis. Basicamente, a gente consegue enviar os dados em formato XML ou em formato CSV, ou JSON, desculpa, não CSV ou JSON, que facilita muito a integração com os sistemas de controle de estacionamento. Pedágios, a gente sabe que tem uma normatização para ser cumprida aí, não sei, depois de toda essa confusão como é que está, mas até o meio do ano os pedágios deverão cumprir uma normatização de colocar no recibo de pagamento do pedágio a placa do veículo do qual passou. Então, existe uma oportunidade aí para se trabalhar, né? Então, todas as praças de pedágios em todos os boxes de pagamento vão ter que ter pelo menos uma câmera que faça a leitura de placa e que seja facilmente integrada com o sistema de bilhetagem para que isso saia para a pessoa na hora ali no recibo. Então, já é uma segunda oportunidade aí. E em muitos postos de gasolina, por que é chamado aqui no Brasil de sem parar, né? Ou até mesmo os outros meios de pagamentos através de veículos, cada vez mais essas empresas como Sem Parar, Connect Car, tornando-se empresas de meio de pagamento, elas vão elas vão acabar de certa forma tendo que ter câmeras com leituras de placas aí. O pessoal está falando aqui que está cortando um pouquinho o áudio. Tá todo mundo ouvindo bem? Está cortando bem? Tá normal? Gerson,
Dá uma verificada aí quem que foi que falou aqui? Foi o Igor. Ô Igor, dá uma verificada aí nessa conexão de internet. Às vezes quando tá passando o vídeo junto, dá umas cortadinhas mesmo. Bom, vamos continuar. Dentro das soluções, nós vemos 3 tipos de mercado. Dentro das soluções, a solução número 1 é a solução standalone. O que é essa solução standalone? Ela é uma câmera, ela é a própria câmera acoplada a um relé que está ali junto da cancela, e você configura todas as listas e regras e placas que são permitidas acessar o local dentro da própria câmera, e ali ele vai abrir e fechar a cancela normalmente. Então, basicamente, como é que funciona? É feita a localização da placa, o reconhecimento dos caracteres e uma ação de disparo. Essa ação de disparo é feita através de um contato seco na própria câmera, que está acoplado a um relé, e esse relé providencia a abertura da cancela. É uma configuração simples. Basta colocar dentro da câmera quais são as placas permitidas. Falando do módulo LPR da gente precisamente, você tem 4 listas pré-definidas dentro da câmera. Então, são todas as placas que passaram, todas as placas cadastradas, blacklist e whitelist. E conforme você for cadastrando as placas, você pode colocar. Então, se ela está dentro de uma whitelist, quando essa placa é detectada, ela toma uma ação. Qual que é a ação? A ação é uma ação de disparo para a I/O, para a saída digital, e aí a mágica acontece do outro lado. Assim, realmente uma solução que pode trabalhar sozinha, que dependendo do local, se é um local que não tem muita variação de placas ou que não tem muita, vamos dizer, assim, os carros não variam muito, é uma frota mais ou menos fechada, configurar e durante algum tempo ali esquecer e deixar rodar. Como informação, dentro de cada uma das câmeras é possível se configurar até 2.000 placas para poder ser feito o I/O. Felipe fez uma pergunta interessante aqui. Ó. A configuração de blacklist ou whitelist é feita através de um software específico ou página web de configuração da câmera? Sim, é feito direto dentro da interface web da câmera, mas também é possível usar uma aplicação específica da Vivotec para enviar as listas diretamente para câmeras simultâneas. E o disparo de contato seco é um sinal de 12 ou 24. É um sinal de 12 volts até no máximo 300 mA, tá? A whitelist e a blacklist tá integrada, já é integrada, Paulo. O Paulo perguntou se a black e a whitelist pode ser integrada. Ela já tá integrada também. Você consegue fazer essas configurações remotamente, ou, como eu disse, mandar um arquivo, até um arquivo já em CSV para dentro da câmera, ou múltiplas câmeras simultaneamente, tá? Bom, a segunda opção que é a parte de controle de acesso, né? A parte de controle de acesso, ela vai funcionar junto a um conversor WIGA. Então, da mesma forma que no standalone, a gente cadastra todas as placas lá dentro da câmera, e aí no momento de tomar a ação, o que a gente vai fazer, como isso está vinculado a um controle de acesso, a gente vai vincular a placa, e o controle de acesso, ele não sabe caracteres e números de placa. Ele trabalha por um ID, uma identificação, como se fosse um crachá. Então, a nossa placa passa a ser um crachá. E a câmera, quando ela identifica a placa, a gente consegue amarrar isso a um ID do controle de acesso,
que vai ser enviado via a porta Ethernet, chegando no conversor UIGA, que vai mandar a informação por controle de acesso, e aí, se for uma dupla autenticação, por exemplo, o controle de acesso com base na biometria da pessoa, com base no crachá dela, com base na identificação facial dela, vamos chamar assim, vai autenticar os dois itens, placa mais um segundo nível de identificação, e abrir a cancela. Isso também não é nada de outro mundo, não é nada muito difícil e que demande muitas configurações ou configurações muito complexas. Basta amarrar a placa do carro a um ID que o controle de acesso vai entender. A câmera tem o protocolo WIGAN e ela já faz esse envio via Ethernet. A gente usa esse conversor WIGAN que basicamente vai trazer a gente para o mundo de Ethernet de RS-232 para 485 dentro do protocolo WIGA, e o controle de acesso passa a identificar essa placa também. O Felipe perguntou, limite de 2.000 placas é total ou 2.000 para blacklist ou 2.000 para white? Não, Felipe, é total sim. É a capacidade que a gente consegue processar dentro da câmera. Se a gente tivesse mais do que 2.000 placas cadastradas, o tempo de verificação de leitura com a base de dados acabaria sendo muito alta e a gente levando muito tempo para tomar uma ação. Então, o limite é realmente 2.000 placas cadastradas, independente se elas estão em whitelist ou na blacklist ou em qualquer outra lista. Uma importante também é que a gente consegue também cadastrar listas novas, tá? A gente consegue fazer uma lista de VIPs, por exemplo, né? Quais são os padrões de... O Pontelho perguntou quais são os padrões de placa de veículos e que o sistema reconhece, né? Dentro da nossa estrutura já estão as placas do Brasil, tanto a nova placa, que já não chama mais placa Mercosul, mas chama placa Brasil, né? Todas a estrutura de trás de placa também, que é a composição 3 letras, 4 números, mas aqui para dentro do Brasil tá tranquilo. Mais uma pergunta do Cláudio Darius. A autenticação é somente pelo número da placa ou mais algum fator? Se for somente o número da placa, se eu tiver uma placa falsa, conseguiria ter acesso? Sim, isso é verdade. A autenticação é feita somente através da placa. Por isso que nessa aplicação que eu estou mostrando aqui, que é a de controle de acesso, na onde você tem uma dupla autenticação, seria o método mais seguro, porque eu poderia acoplar isso dentro de vamos chamar, de uma biometria ou de um crachá, reconhecimento facial, assim por diante. O Alexandre perguntou, uma placa fake feita de papel é reconhecida? Sim, ela identifica caracteres e padrões de placa. Então, se o cara imprimir e colocar uma na frente, é reconhecida sim. Vamos lá. Esse conversor, o IGA, a Vivotec vai ter disponível em breve. Acho que a gente estava na finalização do desenvolvimento dessa placa. Na verdade, o desenvolvimento está pronto, a gente estava numa fase de testes internos e terminando de validação. Então, essa placa WIGA aí, logo, logo, a gente vai ter disponível também, tá? Então, a ação de disparo acontecida e o caractere. E uma outra possibilidade é fazer isso através de controle de acesso, né? Sem a necessidade do módulo IGA. Então, através da integração com o controle de acesso, a gente pode não necessitar do módulo IGA, e aí a gente fazer o envio das mensagens via um socket de client ou server
dependendo da estrutura. Então, um exemplo disso, por exemplo, é quando a gente usa o nosso software que é o VAST. Então, o VAST, a partir da leitura de placa, de uma placa, ele consegue tomar uma ação interna. Essa ação interna pode ser o disparo de um módulo de I/O, por exemplo, os que já está integrado ao nosso software, que seria o da Advantech ou da Moxa. Aqui no Brasil tem muito com 5 e com box, né? Vamos imaginar que poderia ser o disparo de um I/O no módulo desses e aí ele fazer a abertura da cancela. Então, uma segunda opção é não usar o módulo IGA, mas ter uma integração com o controle de acesso. Deixa eu ver, teve mais uma pergunta aqui. De quem foi? O Daniel. Daniel perguntou, qual que é a quantidade de caracteres que ela reconhece e posso usar para outro fim? Daniel, a quantidade máxima de caracteres hoje seriam 12, tá? Eu precisaria consultar se a gente consegue fazer leituras de outros padrões que não sejam de placas, porque inicialmente a integração e o algoritmo ele é criado para identificar o padrão de uma placa. Então, no nosso caso, padrão que estava anteriormente, 3 letras, 4 números, mas eu preciso fazer a consulta. Depois formaliza isso para o pessoal da Alca, essa sua necessidade aí, e eles vão me mandar aqui para eu poder fazer uma consulta formal no desenvolvimento. O Danilo perguntou, quanto ao módulo IGAN, né, para fazer a conversão, você precisa de uma placa para cada câmera. Sim, precisa de uma placa para cada câmera, sim. Vamos lá, continuando. E uma terceira solução é o de monitoramento. Então, com base em todas as informações geradas pela câmera, eu consigo fazer a visualização e a reprodução dessas leituras ao vivo. Isso para caso de eventos de gerenciamento de alarme, para ter uma base de dados centralizada. Então, uma forma interessante, por exemplo, seria a captura de placas, que é para a entrada de um evento, onde todos os carros vão entrar, mas você quer saber quais carros vão estar ali. O seu sistema de monitoramento através de um VMS vai capturar todas essas placas, vai colocar dentro de uma base de dados e aí isso vai servir como fonte de pesquisa futura. Então, quero saber, no exemplo da tela aí, na hora que a placa C-321 ela entrou e qual hora ela saiu, ou se ela não saiu, ou se deveria ter saído. Então, para fins de monitoramento, que aí vai ter um pouco do gancho da aplicação urbana, né? Um pouco dessa aplicação urbana também, que é a leitura de placas constante, que é a nossa solução até 90 km por hora ali com embarcada, para servir de pesquisa, ou se depois uma possível blacklist ou uma estrutura de alarme criada dentro da própria plataforma de software. Então, poderia gerar, por exemplo, em conjunto com essa base de dados que está sendo formada de todas as capturas, houve uma ocorrência da placa tal. Olha, quando essa placa passar em alguma das câmeras de dentro do sistema, então você gera um alerta, um pop-up na tela, abre uma janela, toca uma sirene, toma algumas ações. Então, isso seria uma parte voltada já para o monitoramento urbano aí também, mas lembrando de fazer isso de forma centralizada, tá?
O Alex Souza perguntou, tem algum outro conversor WIGA homologado que não seja da Vivotec? Não, e a gente também não vai fazer a homologação de módulos terceiros para essa solução. Só vamos ter o módulo WIGA da Vivotec, né? Bom, o que é a acuracidade no sistema, né? A acuracidade no sistema de leitura de placas é 80% é posição, o restante é configuração. É a configuração de um shutter, é uma configuração de abertura de íris, de tempo de exposição, os 3 índicezinhos lá que a gente sempre trata em CFTV. Abertura de íris, tempo de exposição e ganho. Então, basicamente, esses 20% estão relacionados a isso. O restante todo é posição. Então, a gente consegue eliminar muitos dos problemas com posicionamento de câmera, né? O Daniel perguntou, consigo definir um alarme para tempo de entrada e saída? Isso sim, Daniel. Então, por exemplo, ver se eu entendi sua pergunta. Vamos dizer que um carro entrou às 10 horas, mas ele só pode ficar ali naquele lugar durante 30 minutos. Se isso não acontecer, o sistema gera um alarme. Porém, isso tem que ser feito não dentro da câmera, mas em conjunto com a nossa plataforma de software que chama-se VAST. Vamos lá, sugestão de posicionamento para captura de placas aí no formato stop and go, né? Para controle de acesso. A alturas de meio metro a 1,5 metro, é possível se ter uma área de captura entre 2 e 6 metros. Tá? Qualquer coisa a partir disso, então se você tem menos do que 2 metros da câmera para o veículo, muito provavelmente você vai ter um problema nessa captura. E a angulação máxima seria de 35 graus. Porque se a gente começar a olhar a placa também muito de cima, olhar os caracteres muito de cima, ou muitas vezes até muito de lado, o algoritmo em si pode se confundir, ou ele pode até não enxergar um dos caracteres. E se isso acontecer, simplesmente não é executada a ação, porque não é feito a captura. Vamos lá. Aqui tem uma imagem, então, mostrando o carro a aproximadamente 6 metros de distância da câmera. Aqui tem um zoom aplicado também nela. E a 2 metros. Então, basicamente, você vê que quanto mais próximo, na parte dos 2 metros, esteja a placa da câmera, a gente fica mais difícil a captura dos caracteres, né? Darius, a pergunta do Darius, a primeira pergunta é do Fernando Luiz. O algoritmo de desenvolvimento da Vivotec, sim, é todo desenvolvido pela Vivotec. E o Cláudio Darius perguntou, como a câmera compensa o farol do carro, principalmente à noite? Eu vou chegar nesse item que é basicamente uma das mágicas e dos diferenciais desse produto da Vivotec, como é tratada a questão à noite. Eu vou chegar lá. Bom, então está aqui a nossa recomendação, né? Instalar a câmera no mesmo nível que a placa a um ângulo máximo de 35 graus. Então, isso é o mais importante para o nível de captura, para quem já também está bastante acostumado a trabalhar com câmeras, com captura de placas, essa regrinha aqui cai bem. Bom, aí a pergunta do cara, do Cláudio Darius, assim, o valor de exposição para a câmera de LPR, tá? A câmera de LPR, ela captura a imagem com uma baixa exposição para evitar o ofuscamento do farol. O que isso quer dizer, basicamente?
a gente aumenta o tempo a velocidade do shutter para que menos luz entre dentro do farol entre dentro do sensor da câmera, tá? E nos deixe mais nítido, principalmente o que nos interessa, e principalmente aqui no Brasil, que as placas são reflexivas, tá? Então, isso é uma metodologia aplicada na parte de controle de acesso. E aí, o tempo que a gente recomenda, que seria esse tempo de exposição, é 1 sobre 10 mil segundos. Tá? Então, isso é o que traz, essa configuração vai acabar sendo um pouco, bastante utilizada, principalmente na onde você tem ambientes com farol do carro, e ainda muitas vezes na onde eles são escuros. Quando o ambiente é claro, você acaba não tendo muito problema com o farol dos carros. Mas quando ele é escuro, ele ofusca bastante. Então, a velocidade do shutter, nesse caso, é o segredo. Tá? O Fernando Luiz perguntou ainda, e como se trata a questão de placas reflexivas e não reflexivas? É interessante também porque a metodologia dentro das câmeras da Vivotec é trabalhar com uma velocidade do shutter que ela é variável automaticamente. Então, na grande maioria das vezes, a gente trabalha com um range de variação. Assim que a câmera percebe que tem muita luz entrando, ela vai, consequentemente, aumentar a velocidade do shutter para capturar menos luz. Quando ela percebe que está faltando luz e isso acaba gerando um pouco até de ruído, ela diminui essa velocidade automaticamente. Tá? Qual a velocidade máxima do automóvel? A Molina está perguntando qual a velocidade máxima do automóvel para captura de placas. Que a gente colocou um pouquinho antes, não sei se você já estava conectado, é que tem aí alguns cenários a respeito de captura de placas. Nesse primeiro cenário que a gente está expondo aqui agora, é um cenário de stop and go, e a velocidade máxima seria de 50 km por hora, tá? Mais na frente aqui eu já vou colocar outros cenários de maior velocidade. Bom, então, finalizando aqui, o tempo de exposição é um segredo, e respondendo à pergunta do Fernando Luiz, que a velocidade do shutter ela é variável dentro da câmera através de configuração, é configurado um range, e conforme a entrada de luz, a própria câmera se adapta a ela. Tá? Quais são os desafios para o monitoramento urbano? Aí é que vem. Um dos primeiros desafios é a própria velocidade. Se você tem uma velocidade de shutter principalmente muito baixa, então você deixa mais luz entrar, você tem o efeito de borrão na tela. Tá? Borrou a tela, você não vai capturar uma placa nunca. O segundo problema é o ofuscamento por parte dos faróis. No monitoramento urbano, isso já é um pouco mais complicado, dependendo dos posicionamentos com que são feitos. Aqui no Brasil, raramente é feita a captura de placas da parte da frente, porque as placas aqui não são lacradas na parte da frente, né? Então, a gente procura sempre fazer a captura das placas de trás do veículo, e também para poder fazer a captura das motos, né? Então, aqui também, como a gente tem a questão das motos, não terem placa na frente e tal, então isso normalmente a gente... Porém, é possível capturar de frente, e a gente tem um problema de ofuscamento aí. A segunda situação aqui dentro do ofuscamento é que, mesmo tendo a placa um tanto quanto visível ao olho humano, os algoritmos de leitura de placas, quando eles têm isso de ter um pouco de fantasma, ter um pouco de borrão ainda na placa, eles podem confundir os caracteres.
Então, isso acaba sendo um problema também. E como que a gente resolve esses problemas na parte de leitura de placas no módulo urbano? A Vivotec desenvolveu um sistema chamado anti-glare. Esse anti-glare, basicamente, ele é um filtro de luz, aonde esse filtro de luz, ele elimina todo e qualquer espectro de luz visível e deixa entrar no obturador eletrônico da câmera somente o que foi refletido pelo infravermelho. E isso dá um pouco desse efeito que vocês veem aqui na imagem ao lado, tá? Então, a gente tem no módulo Street a possibilidade de até 90 km por hora, a possibilidade de ter o software LPR embarcado. Então, ele suporta até 90 km por hora. Você consegue ter uma câmera, uma única câmera para contexto e para LPR, tá? Muitas vezes, em muitos sistemas, a gente tem que instalar câmeras somente para LPR e outras só para contexto. A ideia desse produto é ter contexto e LPR na mesma câmera e a possibilidade de cobrir até 2 faixas, tá? Aí, quando a gente estava falando nos slides anteriores, 80% é posicionamento, aqui a gente consegue ter um índice muito grande de economia, principalmente em lugares onde a gente vai cobrir mais faixas, tá? E esse housing é IP68 e K10. Vou passar uns vídeos de demonstração aqui. Deixa eu responder algumas perguntas antes. O Fernando Gomes perguntou se acredito que as novas placas padrão Mercosul não possuem lacre, tanto na parte frontal como na parte traseira. Fernando, eu estava me relacionando a isso principalmente de posicionamento de câmera. Aqui no Brasil, é comum você às vezes ver carros sem placas na frente e as motos não têm. Então, na hora que eu estava me referindo a esse item, eu estava me referindo a, de repente, que a grande maioria das aplicações que eu vi funcionando aqui no Brasil, todas as capturas eram feitas da parte traseira. O Leandro Zene perguntou quais são os métodos de armazenamento dos relatórios gerados pelas placas. Consigo fazer uma busca pela gravação por placa diretamente no VAST2? Um pouco mais além do que isso também, viu, Leandrão? Além das placas, você consegue também fazer a pesquisa por o índice de confidencialidade que teve. A placa estiver cadastrada no seu sistema, dá para fazer por país, dá para fazer a pesquisa por câmera. Mais para frente tem um slidezinho que vai mostrar isso daí. O Fernando Gomes de Oliveira falou assim, será que o fato de o veículo em si não aparecer na foto, apenas a placa, não pode gerar questionamento se o carro é o mesmo registrado? Pode abrir precedências para a defesa? É que esse caso, Fernando, a gente não está usando as câmeras para aplicar multa. A gente está usando as câmeras para poder fazer monitoramento urbano. Então, o que me interessa à noite é se aquela placa passou por aquele local. Sem dúvida, você tem razão, perde um pouco da evidência do veículo, tipo de veículo e tudo mais. Se a via tiver uma iluminação melhor, não for um breu total, como a gente mostrou nessas fotos, eu vou mostrar em alguns vídeos ali, isso diminui bastante, mas isso sem dúvida nenhuma vai depender muito de circunstância a circunstância. Vamos lá, vou mostrar um vídeo. Esse aqui é um vídeo real aqui no Brasil, então vocês de uma dessas câmeras que possuem esse filtro, tá? Foi gentilmente cedido por
por integrador nosso, que é a Entec lá de Belo Horizonte. Então, vocês podem ver, no começo do vídeo tem até um caminhão. O que está aparecendo de informação para mim aqui? A placa dela, que é uma placa não reflexiva, que a gente pode ver. Os índices de reflexão, eu consigo ver o contagem aqui facilmente, mas todo o restante tá filtrado, tá? Então, vamos passar alguns veículos. Você vê a faixa 1, onde estava o caminhão, a faixa 2, onde já estava o outro carro. Vê aqui mais um. Aqui tem um momento que passam dois carros pegando, então também tenho essa questão de não precisar usar mais duas câmeras para capturar duas faixas, né? Aqui de novo, opa, aqui tem um outro vídeo já aqui já não é no Brasil, não há captura na frente, então dá para ver bem toda a parte de filtragem do farol. Está aqui as placas não reflexivas, inclusive. E ali passou o carro a 200 km por hora. Deu tempo da gente ver, mas deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Aqui está um carro a 200 km por hora. O interessante que é assim, por que eu estou parando esses vídeos e mostrando? Normalmente, se o sistema não consegue suportar essas velocidades, essas imagens estariam borradas, tá? Meu monitor está um pouquinho escuro aqui, não está dando muito bem para ver essa placa, mas o que a gente também queria mostrar é esse efeito aqui. Bom, durante o dia, aqui já lá perto da nossa sede em Taiwan, mostrando também as duas faixas, você vê, em qualquer momento da cena, a cena é inteiramente focada, eu não tenho pontos focais definidos, pode ver aqui em cima, nessa placa que está mais em cima, e mesmo quando essa moto entra mais aqui embaixo, eu tenho um foco completo em toda a cena, o que ajuda muito os algoritmos de leitura de placas, tá? Aqui tem mais algumas motos aí passando. Bom, como é a integração? Primeiro, a Vivotec ela possui uma plataforma de software chamada VAST, o VAST 2. É uma plataforma bastante interessante para monitoramento. Quem quiser pode baixar a versão trial dela no nosso site, no vivotec.com/vast2. Lá você vai achar na área de download, consegue fazer o download do software e ter ele disponível por até 60 dias para teste. Não tem diversas funções. Hoje aqui eu vou focar um pouquinho na parte de LPR. Uma das grandes vantagens desse software é que ele tem 32 licenças gratuitas para câmeras Vivotec, tá? Apesar de suportar também câmeras de terceiros. A aplicação que roda em conjunto com as nossas câmeras de leitura de placa é o Data Magnet. O Data Magnet ele não é só para captura de placas de veículos vindo das nossas câmeras, mas ele é uma plataforma de integração facilitada e a gente consegue armazenar e exibir informações diretamente na interface do usuário, na interface de monitoramento. Tá? Então, isso pode ser integrado facilmente com sistemas de reconhecimento facial. Então, entre o sistema de reconhecimento facial que está gerando informações, eu consigo jogar essas informações de capturas de faces diretamente dentro da interface ao vivo. Ela reconhece as placas dos veículos e joga ali e vai mostrando direto dentro da interface ao vivo.
os pontos de venda, quando eu tenho ali uma caixa registradora, eu consigo pegar aquelas informações do caixa, ter a câmera próxima e consigo jogar direto dentro da tela e isso posteriormente servir como fonte de pesquisa de imagem. Então, eu quero saber na hora que o recibo tal foi gerado. Então, eu consigo dar o exato momento na gravação das imagens que aquele recibo começou a ser gerado. E a gente usa essa plataforma então, para contabilizar as placas dos carros. Né? E tem um vídeo que vai demonstrar um pouco melhor como que funciona a parte de configuração e visualização do VAST 2 para a captura de placas. Opa, desculpe. Vai voltar aí. Aí está dentro da interface da câmera, vai configurar a interface da câmera para enviar os dados para o VAST. Já a interface de captura de placas. Adicionando o endereço IP do servidor do qual ele vai responder. E como que ele vai mandar? Eu posso mandar só o XML, que é a informação só da placa, e posso mandar o XML com a imagem, que é a foto da placa. Vai entrar dentro do Data Magnet e habilitar ele para poder fazer a captura. A única informação é só a placa, a porta. Então, tudo que o VAST receber pela porta 17.000 ali nesse caso, vai ser vinculado a essa câmera. Aparece no monitoramento ao vivo lá a placa, se ela está em alguma lista, o horário e assim por diante. Depois também tem a parte de pesquisa, da pergunta do Leandro lá, né? Então vai mostrar um pouco ali das possibilidades de pesquisa. Vai adicionar um alerta agora para placas, né? E esse alerta vai gerar o envio de enviar um streaming ao vivo. Vai gerar uma ação de enviar o streaming ao vivo.
Na tela de monitoramento aparece um pop-up na primeira janela e uma aba já com os alertas em processo. Bom, então para resumir um pouquinho aqui o dia de hoje, para o pessoal também que chegou um pouquinho depois. A Vivotec possui sistemas então de câmeras com LPR embarcado para o seu sistema de stop and go, que seria o de controle de acesso, na onde os veículos não passam de 50 km por hora. São os modelos IB9365 LPR e IB9387 LPR, que está completamente integrada à nossa plataforma que é o VAST. Tá? Então, as aplicações ali seriam de controle de acesso para o estacionamento, realmente, né? Estacionamento pago, controle de veículos em pedágios e controle de acesso em condomínio, que pode estar integrada às plataformas de controladoras de acesso existentes. Ainda dentro dos embarcados, a gente tem o que a gente chama de LPC Kit, que é o Urban Edge. O Urban Edge é uma solução para a captura de placas embarcado dentro da câmera de até 90 km por hora. Tá? As principais características é ter o Headlight Filter, que é o anti-glare, onde você filtra os faróis dos veículos, né? Depois disso, isso é integrado à nossa plataforma do VAST também. Então, essas duas primeiras soluções são na onde a gente tem o LPR embarcado dentro da câmera. A outra modalidade é onde a gente não tem o LPR embarcado dentro da câmera, na onde a gente faz todo o trabalho da cena e captura das imagens com a placa, principalmente de forma fidedigna, para que um terceiro software possa fazer essa visualização. Neste caso, a gente tem também 3 soluções. Uma até 90 km por hora, outra até 180 km por hora e outra até 250 km por hora. Tá? E todas essas plataformas, que são as plataformas das câmeras que não têm o LPR da Vivotec embarcado, estão integradas aos maiores desenvolvedores de software de leituras de placas existentes. Então, a Emets, a Sura, a Axon, Digiforte, Neurolabs, Milestone, a própria ISS, Videonetics, Vid, Plate Smart. Então, os grandes desenvolvedores de leitura de placa, a gente já tem projeto com eles, inclusive aqui no Brasil. Funciona muito bem, todos acabam nos indicando, porque essa solução de conseguir filtrar as luzes dos veículos à noite, além de ser uma solução única, aumenta muito o índice de assertividade do software deles, que é por onde eles são medidos. Tá? Vou responder agora aqui algumas perguntas que ficaram faltando. Deixa eu pegar aqui. O Paulo, da Texcam, perguntou: o sistema registra em qual faixa capturou? Sim, Paulo, é possível dividir por faixa, sem problema nenhum. Qual a altura delas no cenário de rua? O Guilherme Alves perguntou qual que é a altura delas no cenário de rua. Entre 4 e 6 metros, Paulo. O Alex Souza, é possível limitar uma área de detecção com LPR? Sim, inclusive isso é uma boa prática para que a própria câmera não fique tentando ler toda a cena, sendo que o carro vai passar em um lugar só. O Reinaldo, a imagem é salva em banco de dados? Sim, é formado um arquivinho ali
XML com os dados da captura, né? A hora que foi capturada, a placa do veículo, de qual câmera que foi, e é anexado uma imagem também. O Rafael perguntou, quando finalizar posso mostrar... Pode ser, eu não sei, vê com o Fernando da Alca, e vê se eles têm esse tempinho, Rafael. O Rafael queria mostrar um sistema rodando junto com a ISS aí online. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, bom, muito obrigado aí pela paciência de vocês, pela disponibilidade de vocês. Acabei passando um pouquinho do cronograma aqui, o cronograma era demorar no máximo 45 minutos, mas se precisar de qualquer coisa, estou à disposição e o time da Alca também está à disposição no que se vocês precisarem aí também. Muito obrigado a todos e tenham um bom final de tarde. Oi, Fábio. Pois sim, pois não? Ô, Fábio, Rafael, Buzzi, tudo bem? Rafael, bom. Bom. Será que dá tempo da gente mostrar um vídeo rapidinho para o pessoal? Mas isso é com o Fernando. Dá uma perguntada para o Fernando aí. Quem manda aqui é o Fernando, bicho, não sou eu não. Bom, vamos fazer o seguinte. Pessoal, todo mundo me ouve aí? Rapidinho? Você, em vez de colocar seu sobrenome, cara. Você não tinha visto que era eu? Não sabia que era você. O Fernando da Alca que tá falando aí, vou parar de... É o Rafael da Alca, pô. Rafael Buzzi. Seu Rafael Buzzi, Bom, isso aí é vamos mais lá. do que... Você consegue compartilhar sua tela? Vou compartilhar aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Queria primeiro agradecer a presença aí de todo mundo. É um prazer para a gente estar mostrando cada vez mais essas tecnologias. Agradecer ao Fábio aí pela disponibilidade, né? Por mostrar também a tecnologia da Vivotec. E rapidamente o que a gente gostaria de mostrar, aproveitar o ensejo aí que tem bastante gente participando do evento e tudo mais, mostrar um pouquinho do que a gente faz geralmente quando tem projetos públicos, né? Projetos que envolvam sistemas de terceiros. A gente viu que a Vivotec tem uma solução muito bacana, um custo-benefício muito legal, para quando existe a solução, a necessidade, né, de vídeo de LPR embarcado, mas em verdade, quando a gente cria alguns projetos de segurança pública, principalmente, a gente costuma colocar alguns sistemas, né, nos casos quando não é embarcado, a gente utiliza bastante, entre outros, a ISS. E aí eu queria rapidinho aqui, só para até validar um pouquinho do que a gente viu até agora ali com relação a posicionamento de duas faixas e tudo mais, mostrar bem rapidinho aqui um sistema rodando que a gente tem, né, foi feito aqui no interior do Paraná, mas para vocês terem uma ideia da capacidade realmente da câmera de leitura desse kit LPC. Claro que aqui a gente tem, nem dentro do que o Fábio falou ali, tem vários pontos, né, analisados, mas principalmente o que a gente gostaria de mostrar é na prática aqui, o que ele estava falando com relação ao posicionamento e a capacidade de leitura de duas faixas. Então, deixa eu só ver se está todo mundo aqui visualizando. Participantes. Tem 47 online, Rafa. Tá todo mundo Tá bom. visualizando então, né? Tá sim, tá passando aqui. Tá, então vamos lá. Então, aqui, ó, você vê, se a gente pegar uma faixa igual essa daqui, né? LPR saída, vocês estão vendo que a gente tem a leitura, inclusive de uma placa nova, ó, já de padrão Mercosul, né? E o que eu quero aproveitar, vamos ver esse veículo aqui mesmo, para ver se a gente consegue ter uma leitura dele à noite,
para mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida dessa placa. CS1D90. Acho que se eu não pesquisar... Opa, achou. Então, a gente tem em vários momentos aqui, você vê esse veículo. Ó, aqui em uma outra saída que a gente tem. Ó, se vocês observarem, em uma outra via. Aqui também, ele já em um outro sentido, naquela mesma câmera, só que em outro sentido. Aqui que interessante, ó, aqui ele já está pegando num horário um pouquinho diferente, 19h31. Então, se vocês puderem ver, é aquilo que o Fábio estava falando, né? A capacidade de leitura que essa câmera tem, mesmo com sistemas onde a gente tenha muito pouca iluminação, né? Ou quando justamente a compensação do sistema provê isso, olha a qualidade que a gente tem de leitura. Vamos pegar se tem uma outra aqui bem tarde. Acho que o cara não costuma sair muito tarde, não. Aqui já em um outro setor. Talvez ele costume levar outras coisas aqui dentro do carro, mas não sai muito à noite, não. Então aqui é mais para balizar e mostrar para vocês que realmente a gente tem uma solução para apoiar aí quando a gente está falando de segurança pública ou quando a gente está falando de aqueles outros cenários que que o Fábio apresentou. E fiquem à vontade para conhecer um sistema melhor. Se vocês tiverem a necessidade de trazer um sistema, uma oportunidade para que a gente faça uma POC, para que seja necessário fazer o teste. A gente tem equipamento aqui no Brasil que está sempre rodando para fazer a POC, e o principal, né, o apoio no desenvolvimento desse tipo de projeto para vocês. A Alga está aqui para apoiar em tudo que for necessário. Beleza? Se vocês quiserem um dia conhecer um sistema assim, um pouco mais em detalhes, entender todo o contexto do que faz isso aqui, fiquem à vontade de nos procurar aí, tem toda a equipe que está disponível para a gente conversar e trabalhar em cima de um projeto junto com vocês.